Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos. Teremos aqui um tempo para orarmos juntos, formando esta corrente de oração, nos prostrando, nos colocando diante do Pai. E também teremos um momento de partilha da palavra, onde estudamos, meditamos na palavra do Senhor. Ela é nossa luz, que indica o caminho pelo qual devemos andar. Nos traz sábias e preciosas instruções para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia, porque eu quero iniciar um versículo da palavra de Deus, trazendo um tema muito importante, qual nós devemos meditar em cima dele. A palavra de Deus enfatiza muito esse tema. Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 37, assim nos diz a palavra do Senhor. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Perdoai e sereis perdoados. Esse é um tema muito importante. A importância do perdão, algo que não é nem um pouco fácil. Mas a palavra de Deus insiste na importância de nós perdoarmos. Liberar perdão. Não retermos a mágoa, o ódio, a raiva, coisas que nos fazem mal. Liberar perdão é tirar um peso das costas e trazer paz ao nosso coração. E ao perdoarmos, nós somos perdoados. Aliás, antes de tudo, nós fomos perdoados pelo Pai. Ele nos perdoou, porque o nosso pecado nos afasta da sua presença. E não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado nos afasta da presença de Deus, nos torna impuros. Mas Ele nos perdoou. Ele nos acolheu na sua presença. E em outro momento, também no Sermão do Monte, Jesus vai dizer, na oração do Pai Nosso, né, oração que todos nós conhecemos, né, perdoa as nossas dívidas como nós também perdoamos. Com a mesma medida que nós liberamos perdão, assim nós receberemos perdão do Pai. Nós estamos julgando assim, Pai. Nos julgue da mesma forma. É isso que nós estamos dizendo com a oração do Pai Nosso. Veja a profundidade e a seriedade, aliás, dessa afirmação. Se esforce, se exercite em perdoar, liberar perdão. Se livrar daquele peso, da raiva, do ódio, porque eles nos fazem muito mal. A nós, não ao outro. E deixemos a vingança nas mãos do Senhor. Que Ele que julga, julga com sabedoria. Ele nos perdoou. Perdoemos. Ele nos perdoou antes de qualquer outra coisa. Por isso, perdoemos. Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos, nós te damos graças pelo dom da vida, pela bênção que temos de nos achegarmos à tua presença, podermos acessar a tua presença. Quem somos nós? Pecadores, indignos. Somente pela tua misericórdia, somente pela tua graça, pelo sacrifício que ofereceste em Cristo Jesus, este acesso nos foi liberado, esse acesso nos é possível. Nós te louvamos pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia para conosco, nos achegamos a ti clamando pela tua misericórdia, clamando pelas tuas bênçãos, clamando pelo teu cuidado sobre nossa vida. E desde já nós consagramos esse tempo que aqui teremos de oração, partilha da palavra, nas tuas mãos. Nós queremos
estar na tua presença, sentir a tua presença, sentir o teu direcionamento através da tua palavra sobre nossas vidas. Por isso nós clamamos, fala aos nossos corações. E desde já nós colocamos cada família, cada pessoa que se conecta conosco, que estará sendo alcançada através deste vídeo, na tua presença. Abençoa cada um, Senhor, e nos enche da tua graça, da tua paz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Seu Ernesto, Celina, Luiz Felipe, pessoal de Erechim, Jesus os abençoe. Dona Diva Vinhas, boa noite, Jesus abençoe. Nossa ministra leiga, uma serva fiel do Senhor. E Dona Diva compartilha conosco um versículo bíblico, aliás, 3 versículos bíblicos, né? Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Uau, essa passagem é linda. Mateus capítulo 11, dos versículos 28, 29 e 30. Um convite de Jesus. A palavra de Deus está cheia de convites. E esse é um desses convites preciosos que nós não devemos esquecer. Ele é para mim, é para ti. Ele se renova a cada manhã, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Diz assim o Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus. A todos. Não há limite para esse convite. Vinde. Vinde a mim. Você é convidado a ir, a estar na presença do Senhor Jesus, porque na sua presença a plenitude de vida, os impactos, problemas, circunstâncias que a gente enfrenta no dia a dia podem gerar em nós cansaço, desânimo. E o Senhor diz aqui que nele nós acharemos descanso, descanso para a nossa alma. Refugiemo-nos no Senhor, sob o seu cuidado. Nele nós temos vida e vida em plenitude. Amém? Obrigado, Valdiva, por essa palavra. Esses versículos são para a gente anotar e ter gravado em nosso coração. Sempre. Não podemos nos esquecer desse convite de Jesus. Queridos, estamos na Semana Farroupilha. Semana para nós lembrarmos as conquistas, as lutas do nosso povo, o povo gaúcho. Não para a gente celebrar tradições, nós não celebramos a tradição. Nós celebramos e cultuamos ao Senhor Jesus. Mas nós somos parte dessa terra. Nosso povo é um povo bravo, que lutou muito para sermos o que nós somos hoje. E nós devemos recordar das suas lutas. Recordar das suas lutas e buscar inspiração para continuar lutando hoje. Por vida, vida em plenitude. Por justiça. Vida digna para todos. Hoje somos nós. Amanhã serão nossos filhos, nossos netos, e cumpre a nós deixar um legado para as próximas gerações, assim como nossos antepassados deixaram. Então, celebrar a Semana Farroupilha é lembrar as lutas, as conquistas. Lembrar que quando há unidade, sim, é possível conquistar grandes coisas. Não somente para mim como pessoa, mas para nós como Estado, como nação. É preciso resgatar isso. O mundo quer que a gente ande dividido. Ah, você votou em tal, agora você não é mais meu amigo, você não é mais meu parente, porque você votou em fulano.
partidos nos afastam, nos separam uns dos outros. Aliás, isso é um agir do inimigo. O inimigo quer nós distantes uns dos outros, porque assim nós somos presas fáceis. Mas quando nós estamos em comunhão uns com os outros, isso nos fortalece, isso nos dá uma identidade, isso nos dá forças para conseguirmos grandes conquistas. Ninguém faz algo grande sozinho. Se faz é porque não é grande. Essa é uma frase de Carlito Paes, pastor batista, e nos ensina muito. Não é possível fazer nada grandioso sozinho. Se fizermos algo é porque sozinhos, é porque isso não é grande. Amém? Por isso que domingo próximo, dia 17, nós vamos estar reunidos na Anglicana Santa Semente, celebrando o culto gaúcho, ou, como é conhecido também, culto crioulo. A igreja está enfeitada, nós deixamos ali símbolos que remetem à cultura gaúcha, à tradição gaúcha, e de uma forma especial e intencional nós vamos estar orando pelo nosso estado, assim como domingo passado nós estivemos orando de forma intencional pelo nosso Brasil, nossa nação. Então nesse próximo domingo, dia 17, nós estaremos reunidos celebrando o culto gaúcho, culto crioulo. 9 horas, culto seguido de churrasco comunitário. Cada um leva um pedaço de carne, um refrigerante, e a gente compartilha instantes ali de comunhão, confraternização, buscar comunhão com o Pai, celebrar nossa comunhão com o Pai e celebrar nossa comunhão, fortalecer nossa comunhão como irmãos em Cristo, como povo gaúcho, né? Então, próximo domingo, culto crioulo, culto gaúcho, na Anglicana Santa Semente. São todos bem-vindos. Nosso templo, para quem não sabe, fique registrado, né? Nosso endereço, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. São todos sempre bem-vindos à casa, porque a casa é do Pai. Muito bem, setembro. Deixa eu ainda falar sobre o mês de setembro. Quem acompanha nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram, vai ver que nosso logo está com a fitinha amarela. Esse é um mês que nós nos juntamos, né? Nós nos unimos como igreja à campanha do Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio. Nós somos discípulos do Senhor e o Senhor é Deus da vida. Nós celebramos a vida. Lamentavelmente, exatamente no mês de setembro, o mês em que nós somos convidados por essa campanha a trabalharmos em favor da vida, tem figuras investidas de autoridade em nossa nação trabalhando pela morte, querendo legalizar o aborto. Algo triste, algo que entristece nosso coração, algo que entristece o coração de Deus. Não tem como ser a favor do assassinato de bebês no ventre de sua mãe. É assassinato, sim. É algo grave. É um ataque contra a vida. Nós podemos não fazer nada, mas Deus julgará. Julgará com a sua mão poderosa no tempo certo. Mas nós vamos lutar, nós vamos se posicionar, nós vamos orar para que esse tipo de pensamento, esse tipo de busca seja derrubada por terra, porque isso é vontade de Satanás. Trazer a morte, provocar a morte de bebês ainda no ventre materno é assassinato. Esse é o nome disso. E a Bíblia condena veementemente tal prática. Nós somos a favor da vida porque seguimos ao Deus da vida. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Vamos seguir compartilhando da palavra de Deus? Olha quem está aqui. Alice. Vamos para a palavra de Deus.
está aí na descrição da live, nosso tema de hoje, Sentados à Mesa do Pai, nossa série, de pregações. E aqui, de forma especial, eu quero, na introdução, falar sobre uma palavra específica desse título, Sentados à Mesa do Pai. Mesa. A mesa não é apenas um simples objeto, mas um lugar de partilha, cura, direção, ensino, que deve ser escolhida com atenção, porque também é lugar de influência e envio. Por isso que em outro momento a gente teve a série de pregações, quem senta à tua mesa? Porque sentar à mesa com alguém é algo muito sério, porque você estará compartilhando do momento íntimo com essa pessoa. Mas agora nós estamos falando sobre quem senta à mesa do Pai. E aqui faço essa introdução. Minha irmã que está conectada aí deve ter aprendido também, porque eu aprendi do meu pai, algo que Alice já aprendeu e está aprendendo, que em cima da mesa não se sobe, não se senta. A mesa é algo sagrado. É o lugar de comunhão da família. É um momento de intimidade, de partilha de vida, de cura, direcionamento, de ensino, como nós já afirmamos aqui. É um espaço sagrado. Eu aprendi do meu pai, com minha mãe, e estou partilhando já com minha filha, ensinando isso a ela. Na mesa nós conversamos com Deus. E ali também eu estou ensinando minha filha a fazer isso. Hoje ela senta, qualquer refeição, ela já puxa a frente, é ela que dirige a oração junto à mesa. Um momento tão sagrado. E nós já vimos, no primeiro tema desta série, que nós somos convidados à mesa do Pai porque Ele nos ama. Ele, o Pai, nos ama. Porque Ele nos planejou um lugar para pertencermos. E Ele, no entorno da sua mesa, quer nos curar, nos trazer a maturidade. Então, aceitar o convite para sentar à mesa do Pai gera acesso ao coração do Pai e acesso à sua família, a família espiritual. Por isso que nós hoje vamos falar sobre fomos incluídos numa grande família. Fomos incluídos numa grande família. Vamos ao texto base? Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 12. Os versículos 3 ao 7, assim nos diz a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazer. Essa é a palavra do Senhor, a qual nós damos graças, ao qual nós damos graças. Sim, nós damos graças pela palavra do Senhor que nos traz instrução, que nos traz direcionamento. Queridos, nós já introduzimos aqui a centralidade da mesa para nós como família. O ambiente da mesa de uma família
revela seu nível de intimidade e unidade. Revela o ambiente do entorno da mesa. Revela nível de intimidade e unidade da família. Por isso que a pergunta para mim e para você é: o que o ambiente da mesa da sua família te revela? A questão para a nossa reflexão é: o que o ambiente da mesa da sua família te revela? Guarde esse questionamento e sempre reflita na presença do Senhor, no sentido, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado para que seja um ambiente mais santo, mais recheado da palavra de Deus, onde há perdão sendo liberado, onde há partilha de vida, enfim. Queridos, Deus estabeleceu duas instituições. A gente pode buscar na palavra de Deus, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 24. A primeira instituição criada por Deus. Gênesis, no princípio, Gênesis capítulo 2, o verso 24 nos diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a criação, a instituição da primeira instituição, essa instituição que é sagrada. A família biológica. O homem, homem, deixa pai e mãe e se une a uma mulher, a sua mulher, formando os dois uma só carne. Não é um mero ajuntamento, não é um mero contrato, como se tem muitas vezes a ideia do casamento civil, né? Um mero contrato, né? Não. Hoje até existem contratos de namoro, de noivado, né? Não, é uma união espiritual. Homem, mulher e Deus, guiando, protegendo, abençoando. A primeira instituição criada por Deus. E a segunda, vamos lá em Mateus 16. Mateus, capítulo 16, os versículos 16 a 18. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa sobre a qual se estabelece a igreja do Senhor, a segunda instituição criada pelo Senhor? A confissão: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. A fé no Cristo como o Filho do Deus vivo, como o Messias enviado. Jesus, o Messias, quando eu o aceito, creio nele. Esta é a pedra angular, é o sustento sobre a qual a igreja do Senhor está. É a palavra de Deus. A nossa fé não se baseia no que a gente pensa, no que a gente acha. Achismos não levam-nos a nada. Nossa base está a palavra de Deus. A fé em Cristo como Filho de Deus vivo. A fé em Jesus Cristo como o Messias. Sobre esta pedra, que é a fé
em Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo, como o Messias enviado do Pai, como o Deus conosco. Sobre esta pedra está edificada a igreja e as portas do inferno não podem contra ela. Não. Nada pode contra a igreja do Senhor. Muitas tentativas se fez em mais de uma vez, séculos afora, para destruir a igreja do Senhor. E nada pode. Satanás, de tão astuto, ele entrou dentro da própria igreja. E até hoje ele faz isso, inspirando líderes a se desviarem, a se corromperem. Algumas instituições acabam fechando, acabam acabando, acabam sendo extintas, mas a igreja do Senhor continua viva, ativa, ganhando almas, cumprindo a sua missão. Duas instituições: família biológica e família espiritual. E o mais interessante é saber que eu e você, todo aquele que crê em Jesus e o acolhe como seu Senhor e Salvador, esse se torna parte dessa família espiritual, da grande família de Deus. Sim, nós somos parte da família de Deus. Você crê em Jesus? Ele é teu Senhor e Salvador? Você é parte da família de Deus. Você é parte da família de Deus. E a gente pode lembrar o Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No finalzinho dele ele vai dizer: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Na unidade, no corpo de Cristo, é derramada, é ordenada a bênção do Senhor. Nós buscamos essa unidade. Por isso que nós, como parte desse corpo, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós fomos incluídos pelo Pai. Mas devemos lembrar que nós não somos perfeitos. Assim como o outro não é perfeito, nós também não somos perfeitos. E dentro desse corpo, dentro dessa família, cada um tem a sua função. Eu gosto sempre de lembrar a dinâmica da nossa família. Cada um tem responsabilidades. Aqui a Alice, com seus 6 anos, também tem as suas responsabilidades. Ela ajuda a juntar os brinquedos que esparramou, ela ajuda a preparar a mesa, e assim a gente vai se ajudando para que a casa esteja em ordem. Na casa, na família do Senhor, Ele também nos confia diferentes dons e talentos. Realmente, Alice, pela idade que tem, ela não tem condições de estar trabalhando e trazendo recursos para ajudar no sustento dessa família. Eu e Thalissa temos. Então, na dinâmica da família de Deus, não temos como dizer: você é mais importante do que eu sou mais importante do que você. Não, todos somos importantes. Mas vamos avançar. Três palavras centrais aqui, 3 detalhes importantes que a gente precisa saber, que sendo parte dessa grande família de Deus, você é chamado em primeiro lugar a conhecer o seu lugar. Sim. E conhecer o seu lugar. Essa palavra lugar é interessante porque hoje, através das mídias, nós facilmente acessamos diferentes lugares. Eu gosto de conhecer lugares diferentes, novos. Por exemplo, eu morei quase 8 anos na região das Missões de nosso estado. E eu, só no finalzinho, quando eu já estava praticamente em mudança para São Gabriel, região fronteira, centro-fronteira,
é que eu fui conhecer as ruínas de São Miguel, um lugar lindíssimo. Eu ouvia falar sobre esse lugar, eu sabia da sua beleza, mas uma coisa é você olhar fotos, outra coisa é você estar lá e você ver. Você pode até assistir um documentário a respeito de um lugar, mas outra coisa é você ir lá e conhecer aquele lugar. A beleza, o clima, muda tudo, né? Ver com os próprios olhos. Assim também é com os relacionamentos. Uma coisa é você ouvir falar a respeito de uma pessoa. Você, quem sabe, acompanha de alguma forma Anglicana Santa Semente, através das redes sociais, vê fotos, vê alguns vídeos, mas outra coisa é estar ali celebrando com a gente, aos domingos, nos cultos, nas confraternizações, é ser parte dessa família, é bem diferente. Assim também é com o nosso relacionamento com Deus. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é sentar-se à mesa do Pai. É estar juntinho dele, é buscar provar, saborear do sobrenatural nas nossas vidas. E tem também a questão do nosso lugar à mesa do Pai. Lembre que os discípulos, em determinado momento, eles discutem qual deles é o mais importante. Jesus está indo embora, peraí, então alguém precisa ficar liderando esse grupo, quem sabe uma guerrilha aí, né? Para se revoltar contra o Império Romano, algo assim, né? Aí eles levantam entre eles o questionamento de qual deles era o mais importante. E pode surgir entre nós essa questão. Tem um pregador lá na igreja, tem outro que exerce a função ali no louvor, que canta ou ali está tocando algum instrumento. Tem um ministério infantil que é dirigido por alguém. Tem alguém que cuida da limpeza, esse deve ser mais importante que aquele. Tem a junta paroquial, que é a diretoria, eles devem ser importantes para terem esses cargos. E a gente de repente começa a falar sobre qual é mais importante aí, qual é o seu lugar aí nessa. E de repente pode até chegar à conclusão de que você não é nada. Eu não tenho importância nenhuma, eu não tenho valor algum. Peraí. Lembremos do Romanos 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Não somos nem mais e nem menos que o outro. Não somos mais importantes nem menos importantes que o outro. Você pode não ter um cargo específico, pensando na dinâmica de alguns ministérios que eu citei aqui, mas você é um filho amado de Deus e Ele tem um lugar especial reservado para você na sua mesa. A mesa do Pai tem um lugarzinho especial para mim e para você. Eu não nasci com o dom de tocar violão, gaita ou qualquer outro instrumento. Eu arranho nessa questão de pregar. Mas, por exemplo, liderar um ministério infantil, nem falar. Mas tem outras pessoas que se somam e fazem isso. Por isso que a igreja acontece. Se dependesse só deste reverendo, não sairia do lugar, ela não avançaria. Ela seria muito carente de ministérios, perderia todo o brilho. Mas assim cada um se soma com seus dons, com seus talentos, com aquilo que Deus lhe concedeu, e de repente aquele corpo começa a ganhar vida. Começa a avançar e começa a cumprir o seu propósito, a sua missão. Não se diminua. Não se exalte. Viva como filho amado de Deus.
busque no Senhor compreender o seu lugar e o sirva com fidelidade. Então, sendo parte da grande família de Deus, você é chamado a conhecer o seu lugar. Em segundo lugar, honrar o próximo no corpo de Cristo. Cultura da honra é a cultura dos céus na terra. Deus nos honrou ao nos criar. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Você quer o quê? Salmo de número 8 diz assim, nos criar, quem é o homem para que dele se lembres? Mas o coroaste, pouco abaixo dos anjos o colocaste. Uau! Jesus nos honrou ao se tornar Deus conosco. Olha que honra! Ele veio ao nosso encontro. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Ele veio ao nosso encontro, ele oferece um sacrifício único, perfeito, completo, suficiente pelo pecado de todo mundo, para nos salvar. Ele nos honrou fazendo isso. O Espírito Santo nos honra ao fazer morada em nós. Quem somos nós? Para que o Deus, Senhor de todas as coisas, faça morada em nós. O ensino bíblico é muito claro. Que aquilo que nós recebemos, devemos dar gratuitamente. Se nós fomos honrados dessa forma pelo Senhor, devemos honrar uns aos outros. Isso é muito importante compreender. A Bíblia, por exemplo, diz, Êxodo 20, verso 12, que devemos honrar pai e mãe. Aí alguém que teve algum problema no relacionamento com seu pai vai dizer, mas meu pai me agrediu, meu pai falhou comigo, meu pai faltou comigo, meu pai bebe, sei lá. Você não foi chamado, e esse versículo não diz que você deve aplaudir o que o seu pai ou a sua mãe fazem de errado. Você foi chamado a honrá-los. Você foi chamado pela Bíblia, a honrar seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo. Mas você não sabe o que ela fez. Você não sabe o que ele fez. Você não foi chamado a aplaudir os erros do outro. Você foi chamado a honrá-lo. Tem um exemplo que nos ajuda a compreender. 1 Samuel, que é a questão da honra ao líder religioso. Aqui é um exemplo específico, mas ele vai nos ajudar a compreender outras coisas também, na dinâmica dessa partilha. Ana, uma mulher estéril que há anos vinha clamando por um filho, e não podendo dar esse filho a seu marido, se tornava vítima de zombaria. Ela se sentia infrutífera, vazia, sem valor algum. Mas uma certa vez, em determinado momento, ela toma a firme decisão de orar e clamar por um filho na casa do Senhor, buscar a presença do Senhor. E estando no templo, ela se levanta e começa a clamar. Ela se derrama na presença do Senhor e está ali chorando, em prantos, orando, clamando por um filho. Eli, o sacerdote, ao vê-la naquele estado, ele via que seus lábios se mexiam, mas ele não ouvia voz alguma. Ao ver o seu choro, se chega a ela, diz o seguinte, veja só o que um sacerdote disse para Ana, sacerdote Eli.
Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Uau. Olha que falta, que falha grave desse pastor. Tinha alguém em sua igreja, vamos pegar em termos atuais para a gente compreender, chorando, clamando desesperada por bênçãos, e o pastor chama essa pessoa de bêbada. Uma falha grave desse pastor. Quantos, por coisas muito menores do que isso, deixam de estar na igreja, de fazer parte de uma igreja, porque o pastor falhou, porque alguém falhou com eles. Mas Ana não. Ana se dirige a Eli dizendo o seguinte, porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Ela não faltou com respeito a ele. Ela não aplaudiu a falha do sacerdote, mas também não faltou com respeito a ele. Continuou honrando a ele como seu sacerdote, como seu líder espiritual. E sobre ela veio bênçãos e bênçãos sem medida. Ela honrou e veio bênçãos. E para a gente compreender melhor isso, deixa eu citar um acontecimento da vida de Jesus, onde Jesus não foi honrado em sua terra. Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos 4 e 5 diz assim, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. O fato de não ver honra a ele, não houve milagres. Se não há cultura de honra entre nós, é como se a gente fechasse as portas para o manifestar do sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Honrar, mas o que é honrar? Honrar é sorrir junto, é chorar junto, não julgar, ajudar a carregar as cargas, sentar à mesa com o outro. Uau! O ambiente de honra é propício para o manifestar sobrenatural de Deus. Então, sendo parte da grande família de Deus, você é chamado a conhecer o seu lugar. Você é parte da mesa do Senhor. Qual é o seu lugar? Você precisa conhecer esse lugar. Não é mais nem menos. Em segundo lugar, você é chamado a honrar o próximo no corpo de Cristo. Você não é nem mais nem menos, por isso você não deve julgar se achando maior e melhor do que os outros. Pelo contrário, deve honrar aos outros. E também não deve se achar menor que os outros, né? Não é para isso. Assim, honrar os outros do corpo de Cristo. E por último, responder ao chamado de Deus. Jesus tem um chamado para você. Sim, você que está me ouvindo. Deus tem um chamado para cada um de nós. Alguns chamados são específicos. Eu ouvi claramente da boca de um amigo que agora há muitos anos não vejo ele, mas ele, num determinado momento, ele estava me levando da igreja, lá em Erechim, para casa. E veio da boca dele o seguinte: Antônio, tu nunca pensaste em ir para o seminário? E aquilo, eu dei risada. Brinquei na hora que veio aquela afirmação. Mas com o tempo aquilo ficou remoendo em mim. Aquilo foi voltando à minha memória. E eu fui compreendendo de que não era uma simples afirmação de um amigo, mas que era Deus me chamando para um ministério específico. Mas todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. A questão é como você tem respondido a esse chamado.
dentro da igreja, dentro da família, como esposo, como esposa, como filho, como filha. Observe alguns dos chamados aí que Jesus fez. Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Isso a Simão, Pedro e André. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente eles responderam. Mais adiante, passando adiante, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Agora Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou e, deixando tudo, o seguiu. Veja, aqueles que pescavam, eles deixaram a renda, deixaram a família, aquilo que dava sustento para eles. Eles abriram mão de várias coisas, da segurança da família, da provisão ali daquele trabalho, e foram seguir a Jesus. Este deixa a coletoria, o seu trabalho, abre mão de algo que lhe dava segurança, sustento, e vai consagrar a vida a Jesus. Eu tinha um emprego em Erechim, não era o emprego, mas poderia crescer naquele espaço, naquela empresa. Poderia estudar e crescer ali. Eu abri mão, fui estudar, muitos desafios enfrentei, mas hoje eu tenho muita clareza, assim. Eu não fiquei rico, longe disso. A maioria que está acompanhando a live me conhece, sabe a nossa realidade. Mas hoje eu tenho clareza plena de que eu não estou por acaso em São Gabriel. Deus me trouxe para cá. E por mais que eu tenha limitações, que eu possa não ter ficado rico, né? E tantas outras coisas que eu poderia ter alcançado fora do ministério, nada me daria tanta alegria, tanta paz. Eu estou no caminho certo. Tenho muito a melhorar, tenho muito a crescer, mas eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, tudo que Ele me concedeu e a honra que me concede de estar servindo a Ele. E assim como eu me sinto realizado, você também, ao dizer sim ao Senhor Jesus, ao se colocar a serviço dEle, você também vai se sentir realizado. A paz, vai sentir essa paz no seu coração, no sentido que está fazendo o que é certo, aquilo que é da vontade de Deus. Romanos 12, versos 6 e 7. Para a gente finalizar aqui. Romanos 12, os versículos 6 e 7, diz assim: Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. E o 8 continua: O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Qual o espaço, qual o chamado de Deus para você? Quanto mais próximo, mais em comunhão com o Senhor você estiver, mais clareza disso você vai ter. E você é chamado a servir com excelência, da melhor forma possível. Se é para cuidar da limpeza da igreja, que seja com dedicação. Se é para ser marido, ser bênção no lar, seja um excelente marido. Se é para ser uma esposa dedicada, cuidadosa, zelosa, tanto com o esposo como com seus filhos, seja.
Diga sim ao chamado de Deus, porque é um privilégio saber que Ele me confia algo. Sim, Ele me confia dons, talentos, bens, com os quais eu sou chamado a glorificar o seu nome. Que privilégio é ser chamado ao Senhor para servi-lo. Quem somos nós para dizer, eu participo, eu sou parte desta obra, eu sou parte disso, eu contribuo com isso, com aquilo. Queridos, sejamos gratos. Sirvamos com alegria. Se você não compreende ainda o teu lugar, venha conversar conosco. Aqui a gente falou que sendo parte dessa grande família, sim, se você disse sim ao Senhor Jesus, se Ele é teu Senhor, você é parte da família de Deus. Você foi incluído na família de Deus. Você tem uma identidade, um nome e um sobrenome. Você é chamado a conhecer o seu lugar nesta mesa, a honrar o seu próximo nessa família e a responder com sim, imediatamente, agora, ao chamado de Deus. Você não compreendeu alguma coisa? Vem